Você já viu em uma aula anterior que o ChatGPT consegue gerar bases de dados fictícias de forma simples. Mas você sabia que também é possível passar diversas regras para o ChatGPT e ele consegue interpretá-las e te entregar o arquivo pronto ou mesmo um script em Python para que você possa gerar os seus arquivos com um volume de dados muito maior e com base em diversas regras que você estabelecer? Na aula de hoje, eu vou te mostrar como executar estes comandos aqui dentro do ChatGPT. Nesta aula, nós continuaremos aqui com o nosso curso de ChatGPT Express e o objetivo da aula de hoje é fazer com que o ChatGPT nos ajude a criar uma base de dados com um volume de registros maior, utilizando aqui um script Python. Só que ele pode fazer isso entregando o script para que a gente possa executar em alguma interface aí, utilizando o Python, ou ele já pode entregar inclusive o resultado pronto daquele script, por exemplo, com uma saída ali de um arquivo CSV. Então vamos fazer aqui situações diferentes para poder ver esses recursos. A primeira coisa que eu vou pedir para ele é para poder gerar uma base de dados, e aí eu trouxe aqui uma instrução, que é da seguinte forma: crie um script Python para gerar uma base de dados fictícia de 5.000 linhas, contendo as seguintes colunas. Então, eu estou especificando para ele que eu quero estas colunas aqui dentro desta base de dados. Código da venda, data venda, ID cliente, nome cliente, sobrenome cliente, estado cliente, data de nascimento do cliente, ID produto, nome do produto, categoria produto, quantidade vendida, custo do produto e valor do produto. Aqui ele vai gerar um tabelão com todas essas informações. Mas eu também poderia fazer tabelas diferentes, tabelas ali com dimensões e objetivos diferentes para poder depois interligar, que não será o caso aqui agora, tá? Vamos fazendo diversas situações ao longo aqui do nosso conteúdo. E no final eu dei uma instrução para ele. Este arquivo deve ser salvo no formato CSV. Ou melhor, vou colocar da seguinte forma: o resultado deste script deve ser salvo em um arquivo no formato CSV. Acho que ficou melhor aqui a minha instrução para ele. Vou mandar executar. Ele está gerando aqui uma análise, e aí pode demorar alguns instantes ou mesmo alguns minutos. Tem dia que o ChatGPT está mais lento, até pelo volume ali de pessoas utilizando. Pronto, ele começou ali agora a me dar a resposta após aquele processo analítico que ele fez. Vamos aguardar mais um pouco. Prontinho, ele me trouxe um resultado e eu posso baixar esse resultado aqui. Quando eu clico nesse visualizar análise, eu vejo o script que ele utilizou para poder gerar essa estrutura. Já quando eu clico no nome do arquivo, eu faço o download do arquivo. Então, vou iniciar aqui o download. Beleza, download realizado. Eu visualizo aqui na pasta Downloads do meu computador. Na hora que eu dou um duplo clique sobre o arquivo, eu tenho aqui o arquivo gerado no formato CSV. Será que deu certo este arquivo que ele foi gerado? Provavelmente não deu muito certo aqui de primeira. Vamos fazer algumas considerações. Só que para a gente poder visualizar melhor esse arquivo, eu vou abrir um Excel em branco e eu vou mandar conectar a este arquivo CSV. Clicando em dados, obter dados, eu vou buscar aqui um arquivo CSV. Achei que o arquivo gerado. Eu vou mandar até carregar aqui direto no Excel, sem passar pelo Power Query, porque a gente já percebeu que tem coisas erradas. Olha só, ele gerou aqui um código da venda, uma data, ok, tem uma identificação do cliente. Só que os nomes dos clientes, ele foi meio preguiçoso aqui, né? Ao invés de ter simulado ali alguns nomes, ele botou nome 0 sobre nome 0, nome 1 sobre nome 1. Então, não achei que ficou aqui interessante, não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a dar restrições para ele poder gerar novamente este código, este arquivo. Então, vou fechar isso aqui que aconteceu e vamos voltar lá no ChatGPT. E aí a importância do curso, né, de entender este processo de forma mais eficiente. Então, vou copiar aqui
a pergunta novamente, só que eu vou passar algumas restrições para ele, algumas considerações. Vamos lá. As seguintes regras devem ser consideradas ao gerar a base de dados. E eu vou listar algumas regras. Primeiro, os estados devem ser do país Brasil, para ele não gerar ali estados de outro país. Apesar que ele gerou as siglas do Brasil corretamente, mas só para poder já restringir qualquer outra situação que ele possa gerar equivocada fora daquilo que eu quero. Uma outra situação que eu vou passar para ele é em relação às datas. Essa base de dados deve possuir registros de venda entre 1/1 de 2021 e 31/12 de 2023. Coloquei ele num formato, num intervalo, na verdade, de 2 anos. Outra consideração que eu quero passar para ele vai ser a seguinte. Devem existir produtos da categoria eletrônicos e da categoria eletrodomésticos. Vamos ver se ele vai conseguir fazer uma diferenciação aqui, que eu também ainda tenho até dificuldade às vezes. Uma televisão, por exemplo, eu caracterizo ela como eletrônico ou eletrodoméstico. Não sei. Vamos ver o que ele vai nos retornar aqui. E vou colocar uma outra situação. Além disso, devem existir, no máximo, 5 produtos de cada categoria. Então, estou passando para ele aqui uma restrição maior ainda. Sobre os clientes, vou passar para ele a seguinte condição. Deve existir, no máximo, 1000 clientes diferentes. E os nomes devem ser no idioma português do Brasil. Então, estou dando mais especificidade para ele. Será que aqui já ficou interessante? Então, estou pedindo novamente para ele gerar aquela estrutura e coloquei algumas regras. Os estados devem ser do país Brasil. Essa base de dados deve ter registros de venda entre começo de janeiro e final de dezembro de 2023, janeiro de 2021, dezembro de 2023. Devem existir produtos da categoria eletrônicos e da categoria eletrodomésticos. Além disso, devem existir no máximo 5 produtos de cada categoria. Deve existir no máximo 1000 clientes diferentes e os nomes devem ser no idioma português do Brasil. O resultado eu quero também no formato CSV. Vamos ver se ele vai conseguir interpretar tudo isso que eu passei para ele. Veja que ele já me trouxe a informação para me entregar esse arquivo e ele está falando aqui que ele fez considerações, incluindo estados do Brasil, registro de venda na data que eu coloquei, produtos na categoria eletrônico e eletrodoméstico e um máximo de 1000 clientes diferentes com nomes em português do Brasil. Será que foi? Vamos lá. Vou abrir aqui, ele mudou até o nome do arquivo, colocou agora dados, vendas fictício, regras. Para poder visualizar esse arquivo, vou abrir aqui no Excel e eu vou me conectar a esse arquivo CSV. Clicando em dados, mesma coisa eu poderia fazer com o Power BI, tá? Vou fazer aqui daqui a pouquinho também. Clicando em dados, obter arquivos do texto CSV e vou selecionar agora o arquivo que ele gerou no final, que é esse dados, vendas fictício, regras. Vamos ver aqui que vai ser surpresa até para mim. Já vi que melhorou algumas coisas, mas algumas coisas ainda não. Por exemplo, ele gerou situações de nome que não necessariamente são nomes, Senhor, senhorita, então a gente precisa corrigir. Vamos daqui a pouquinho fazer essa correção, tá? Mas vamos lá. Vamos clicar aqui em carregar para poder visualizar. Agora eu tenho um código da venda, aqui está ok, esse código não tem nenhum problema. Eu tenho uma data da venda, eu tenho um ID cliente, eu tenho o nome do cliente, que aí eu vi que tem um senhor aqui e senhorita que não estão interessantes, sobrenome, estado do cliente, data de nascimento, categoria do produto, quantidade vendida, custo do produto, e aí está com uma informação com custo alto, porque provavelmente ele gerou essa informação com um separador de milhar que o Excel não conseguiu interpretar, tá? Mas a gente vai ajustar isso aqui já já. Identificação do produto e nome do produto. Tem coisa aqui para melhorar? Tem. Vamos tentar fazer ele melhorar esta base de dados. E aí é um processo natural, tá? Talvez na primeira vez que você executar já vai trazer uma resposta mais dentro daquilo que você quer. Talvez não.
O processo da inteligência artificial é justamente ir aprendendo de acordo com as condições que você vai passando. Então, vou tentar corrigir aqui algumas coisas. Para corrigir, vou voltar aqui no meu processo e vou melhorar a instrução que eu passei para ele. Então, vamos lá. Coloquei aqui minhas regras e aí eu coloquei que os estados devem ser do país Brasil e devem ser escritos por extenso. Isto é, gostaria do nome do estado completo e não apenas da sigla. Beleza, talvez ele já consiga corrigir uma coisa que me incomodou, que foi o estado do cliente. Agora eu vou tentar fazer ele corrigir situações aqui com o nome do cliente, para não aparecer esse senhor e senhorita. E aí eu tenho uma regra que eu falei do nome, não tenho? Deve existir no máximo 1000 clientes diferentes e os nomes devem ser no idioma português Brasil. Não devem existir nomes que sejam formas de tratamento. Por exemplo, senhor, senhorita e outros. Beleza, será que aqui ele vai conseguir corrigir também? Vamos ver outras situações. Categoria eu tenho aqui e etc, mas eu queria que ele me desse nomes de produtos mesmo, ao invés desses nomes genéricos. Vamos tentar fazer ele me entregar esses nomes de produtos? Voltando aqui, na parte de produtos, eu coloquei deve existir produtos da categoria eletrônicos e da categoria eletrodomésticos. Além disso, deve existir no máximo 5 produtos de cada categoria. Gostaria que fossem produtos que existem na vida real e não apenas nomes genéricos. Estou tentando passar para ele aqui instruções de uma forma que ele vai conseguir corrigir aquelas eventuais situações. Ok? Depois eu tenho aqui informações de valor que a gente vai trabalhar depois, tá? Eu gostaria também que as informações viessem na ordem que eu coloquei. Isto é, eu gostaria que ele entregasse nesta ordem: identificação do produto, nome e categoria. Então, aqui, na hora de indicar a criação da base de dados fictícia, eu vou colocar essa regra também. As colunas devem ser criadas na ordem indicada anteriormente. Vamos tentar fazer ele executar? Vamos lá. Pronto, finalizou ali a análise, ele vai me dar um resuminho daquilo que ele criou. E aí perceba, tá, pessoal? A gente está num começo de utilização de inteligência artificial na escala que a gente está vendo hoje, né? Com todo mundo falando sobre isso. E a tendência é que as ferramentas fiquem cada vez mais inteligentes, cada vez mais precisas. Então é tudo um processo que a gente vai ver uma evolução cada vez maior. Me deu aqui um resuminho, vamos ver se ele fez corretamente. Vou baixar o arquivo e aí aqui no meu Excel eu vou abrir uma nova versão, na verdade, vou dar um Ctrl+O aqui, dados, obter dados de arquivo, texto CSV, poderia ter clicado até direto ali, tá? Mas só para você ver outro caminho, seleciono o meu arquivo e já vou mandar carregar. Poderia transformar, tratar esses dados, não estou fazendo isso aqui ainda, tá? Vou mandar aqui carregar. Então agora eu tenho o código da venda, data da venda, que a gente não mexeu, identificação do cliente não mexemos, nome do cliente, não sei se vai ter algum senhorita aqui ou senhor. Ó, pesquisei senhorita não, senhor também não. Então talvez ele já conseguiu corrigir. Interessante. Estado do cliente, não tem siglas aqui mais. Legal, já conseguiu corrigir também. Data de nascimento do cliente estava ok, categoria do produto, a ordem das colunas ele não corrigiu, mas tudo bem. E ele gerou aqui agora nome dos produtos. Olha só. Colocou lavadora de roupas, colocou PlayStation 5, Smart TV. Então ele pegou ali produtos reais. Ó, comecei a gostar mais da situação que ele me trouxe. Beleza? Começamos a melhorar. E aí, para a gente começar a fazer os nossos ajustes finais, vamos passar para ele outras duas condições. Olha só. Esse arquivo que está aqui no Excel, eu vou fechar ele para poder abrir o arquivo em si, para você entender algumas coisas ali sobre o formato. A última base que ele gerou foi essa base chamada regras atualizadas.
Na hora que eu abro esse arquivo, sem ser com o formato de importação do Excel, eu vejo que ele vem ali numa codificação que é natural do arquivo CSV, e ele tem informações de valores. Então, por exemplo, esta lavadora, ela tem aqui um custo de 194 e um preço de venda de 171. Aí já tem coisa que não tem muito sentido aqui, né? Estou pagando mais caro do que o preço que eu estou vendendo. Vamos ver se a gente consegue fazer alguns ajustes aqui nesta situação. Então, vou voltar no meu chat GPT para a gente poder passar instruções para ele sobre os valores. Então, vou copiar aquela instrução que eu já tinha. Ou eu poderia até falar com ele o seguinte: corrija os preços na situação tal. Mas eu estou tentando gerar aqui um script mais de cima embaixo para você poder reutilizar. Então, vamos lá. Estou falando aqui das regras com ele. As colunas devem ser criadas na ordem indicada anteriormente. Ele não entendeu. Eu vou colocar mais específico. Isto é, vou copiar de novo a informação. Vou jogar aqui para baixo. Beleza. Os estados devem ser do país Brasil, deve ser escrito por extenso, corrigiu. Devem existir produtos da categoria eletrônicos e da categoria eletrodomésticos. Além disso, deve existir no máximo 5 produtos de cada categoria. Gostaria que fossem produtos que existem na vida real. E aí vou tentar passar informações para ele aqui sobre os valores do produto. O valor produto deve se basear em valores reais do respectivo item. Já o custo produto deve ser entre 20% e 50% menor do que o valor produto. Estes valores devem estar no formato PT-BR, português do Brasil. Não é necessário indicar separador de milhar, que isso acaba gerando ali um problema na nossa base de dados, que a gente precisa tratar. Vou tentar já deixar isso aqui correto neste ponto. Não é necessário indicar separador de milhar e não é necessário valores com casas decimais. Beleza, dei uma especificidade aqui para ele. Vamos mandar ele gerar de novo. Detalhe importante, pode parecer num primeiro momento que você está tendo um trabalho grande para poder fazer essa base de dados, mas acredite, se você fosse gerar valores fictícios por conta própria, você ia demorar várias vezes mais tempo do que isso aqui. E à medida que você vai tendo a sua estrutura aqui no ChatGPT e vai conversando com ele, vai dando mais subsídio, a tendência é que as informações sejam cada vez mais precisas também. Olha só, deu algum erro aqui e ele vai tentar fazer novamente. Acontece, faz parte. São muitas instruções que a gente passou para ele. Deu mais um erro, vou clicar em gerar novamente. Pode ser pela própria situação aqui de várias instruções, ou pode ser até mesmo porque tem muita gente utilizando o ChatGPT neste momento que eu estou utilizando também. Olha só, agora ele conseguiu gerar. Beleza, vou baixar aqui o arquivo e vamos tentar visualizá-lo no Excel. Vou fechar essa versão que estava aberta. Vou abrir um Excel em branco e vou importar aqui o arquivo novo. Clicando em dados, obter dados de texto e vou colocar aqui, ó, ele chamou agora de regras completas. Ou seja, ele já está me falando ali que não vai aceitar mais nada não, hein? Brincadeiras à parte. Vou clicar aqui em carregar para a gente ver direto aqui no Excel sem tratar no Power Query. Ok, código da venda a gente não modificou, data também não, identificação do cliente, nome, sobrenome, estado, data de nascimento, categoria do produto. Ele não conseguiu ajustar na ordem que eu queria, tudo bem? Quantidade vendida, identificação do produto, nome do produto, valor do produto e custo do produto. Legal, agora já melhorou, olha só. A geladeira Frost Free, não sei o preço dela, mas ele colocou ali algo que provavelmente é próximo a 3.500 e o custo menor.
Aspirador de pó robô, venda por 2.000, custo de 1.134. Então, ele já melhorou bastante a minha situação da minha base de dados. Olha que interessante. Então, agora já é uma base de dados com informações mais próximas daquilo que existem na vida real para que você possa, aí, por exemplo, trabalhar com o seu projeto. Uma última coisa para a gente fazer nessa aula que eu gostaria é o seguinte. O código da venda, se eu classificar aqui do mais antigo para o mais recente na data, eu vou ver que os códigos eles não estão numa sequência. O que seria mais lógico? Que a data da venda tivesse correspondência com o código da venda. Então, se eu vendi ali no primeiro dia de 2021, é mais lógico que o código seja um código menor, se ele for em uma sequência crescente, que é o natural, do que vendas que vieram depois, tá? Isso numa situação hipotética, mas pode ser que o código seja completamente aleatório. Poderia ser também. Mas eu quero passar mais essa condição para ele. Vamos tentar? Ótimo. Está quase perfeito. Gostaria de um ajuste final no script. Eu vou passar para ele o ajuste. Qual será aqui o meu ajuste? O code underline venda deve ter correspondência com a data underline venda. Isto é, ambos devem ser crescentes. Será que só isso será suficiente? Vamos testar? Vou fazer só isso, vamos ver. Se ele não entender apenas essa correção direta, eu vou passar toda a instrução de novo e com essa correção aqui para ele. Estamos validando, e esse processo é importante para você conseguir tirar melhor proveito da utilização da ferramenta. Ele está me falando que ele fez o ajuste final para que o código e a data correspondam. Vamos ver se vai dar certinho. Chamou aqui de regras ajustadas. Baixando este arquivo, beleza, baixei. Vou pegar aqui o Excel, abrir um arquivo em branco, dados, importar dados CSV, regras ajustadas. Vamos mandar carregar. Será que agora deu certo? Data da venda, vou classificar aqui do mais antigo para o mais recente e aparentemente o código está indo na ordem certinha. Olha que interessante. Poderia ter outras situações, tá, pessoal? Poderia fazer outros ajustes. Mas para a aula até não ficar mais extensa do que já está, eu acho que a gente já atingiu o objetivo principal, que era criar essa estrutura de base de dados com um grau de complexidade muito maior agora e com várias especificidades. Beleza? Eu poderia, a partir dessa base de dados, gerar, por exemplo, uma tabela dinâmica, até para poder validar ali se ele gerou as informações certinhas. Com essa tabela dinâmica, por exemplo, eu posso buscar aqui o nome do produto, e vejo que ele gerou estes produtos. Como que ele separou isso será nas categorias. Se eu jogar aqui categoria para baixo, eu vejo que em eletrodoméstico ele colocou esses 5 produtos. Em eletrônico, esses outros 5 produtos. TV, que eu estava ali em dúvida, ele classificou como eletrônico. Me responda aí nos comentários se isso é o correto. Se eu quiser visualizar, por exemplo, informações que ele gerou, quais estados que ele trouxe ali para mim, eu posso jogar os estados para ver que foram estes estados aqui. E aí poderia começar a fazer as análises, né? Poderia, por exemplo, descobrir quantos pedidos existem em cada estado. Buscando aqui o código da venda, eu posso mandar realizar uma contabilização, até já veio como contagem, e eu já sei quantos pedidos tem em cada estado. Poderia gerar um gráfico a partir disso, dentre outras coisas. Ok? E da mesma forma no Power BI. Posso abrir aqui o Power BI. Vou mandar me conectar a essa fonte de dados. E você vai ver que teremos o mesmo resultado. Olha só, Power BI aberto. Conectar a uma fonte de dados. Essa fonte de dados é um arquivo CSV. Vou buscar aqui com as regras ajustadas, que foi o último arquivo. Ele me mostra aqui uma pré-visualização, né, de como que aquele arquivo ficará. E aí eu vou mandar transformar aqui nesse caso, só para cair no Power Query que a gente não levou ainda. E eu poderia fazer qualquer tratamento de dados que eu quisesse aqui. Eu quero o nome dos estados todo em maiúsculo. Posso ajustar aqui normalmente, colocando tudo em maiúsculo e está tudo ali da forma desejada, tá? Depois dos ajustes realizados, que inclusive aqui poderia ser separar esse tabelão em tabelas de menção,
e aí dentro do curso de Power BI você vê isso, mas pós-ajustes finalizados eu poderia carregar esses dados para dentro do Power BI e começar as minhas análises normalmente. Aquela mesma situação que eu acabei de visualizar a quantidade de pedidos por estado, eu poderia colocar isso aqui num gráfico, olha só. Vou buscar aqui um gráfico de coluna e eu vou trazer, sem criar medida nem nada, fazendo aqui diretamente com as medidas implícitas. Eu quero pegar informações sobre os estados, então vou colocar aqui no eixo X informações do estado do cliente e aqui no eixo Y, como valores, eu vou levar o código de venda. E aí eu tenho aquele mesmo quantitativo aqui do código de venda. Aplicando, por exemplo, o rótulo de dados, as mesmas informações que eu tenho lá no Excel, que eu gerei uma tabelinha dinâmica. Bahia, por exemplo, 508, Ceará 506. Bahia 508, que de Bahia está aqui, Ceará 506 está aqui também. Então as mesmas informações, tudo certinho, funcionando de forma muito legal. Tente gerar bases de dados aí dentro da área que você desejar, vá explorando as possibilidades, vá testando, vá conversando com a ferramenta. Todo esse script que eu estou fazendo ali, ele estará disponível para você poder tentar adaptar a parte dele, otimizar o script e assim mesmo que a gente vai evoluindo. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho. Se você quer ter acesso ao melhor e mais completo curso de Excel do Brasil, com mais de 500 aulas detalhadas, passo a passo, com material completo sobre essa incrível ferramenta, fique ligado, pois eu vou deixar na descrição do vídeo uma condição super especial. E nessa condição, além do curso de Excel, você terá acesso a vários outros cursos Express, dentre eles Power BI, SQL, Python, ChatGPT, Google Sheets, Power Apps, dentre outros cursos para transformar a sua carreira. Confira todas as condições especiais nesse link que está disponível aqui abaixo do vídeo e qualquer dúvida não hesite em nos acionar.